Olá, estamos iniciando o relatório 6 da disciplina de Instrumentação Biomédica, ministrada pela docente Maria da Conceição Pereira Fonseca. A discente que vos fala é a Jéssica Gama, os outros discentes são o Luiz Henrique e o Reivison Sanches. Esse relatório é referente aos filtros ativos, rejeita faixas, NOT. Iniciamos esse relatório focado em um tipo muito especial de filtro, o rejeita faixa, também conhecido popularmente como filtro NOT. Diferente dos filtros passa-baixas ou passa-altas, que foram estudados anteriormente, o objetivo aqui não é selecionar uma faixa larga, mas sim eliminar uma frequência intrusa muito específica. A resposta ideal desse filtro é permitir a passagem de quase todo o espectro do sinal, exceto em torno de uma frequência central, onde a atenuação deve ser máxima. Na engenharia, isso é fundamental para remover ruídos de banda estreita que contaminam os sinais. Para realizar este experimento, foram explorados a clássica rede duplo T, ou Twin T, que é o padrão da indústria para esse tipo de aplicação. Foi realizada duas montagens distintas, baseadas no roteiro. Primeiro, a montagem 1, que utiliza o Twin T básico com um buffer de ganho unitário. Ela é eficiente, mas possui uma seletividade fixa. E, em seguida, vamos avançar para a montagem 2, onde aplicamos a técnica de bootstrap, ao injetar parte da saída de volta na referência do filtro. Assim, conseguimos estreitar a banda de rejeição e isso transforma o circuito em um filtro de alto fator de qualidade, capaz de remover a interferência sem afetar as frequências vizinhas. Mas por que esse circuito é tão importante? A principal motivação deste experimento é o combate à chamada interferência de rede. Em qualquer laboratório ou hospital, estamos cercados por fios elétricos que irradiam um sinal de 60 Hz. Equipamentos sensíveis, como eletrocardiográficos, captam esse ruído, que pode distorcer completamente o diagnóstico. Por isso, calculamos nossos componentes neste experimento especificamente para centrar a rejeição em 60 Hz. O filtro NOT age como um bisturi, removendo esse ruído de rede para que o sinal biológico de instrumentação permaneça limpo e fiel. O objetivo geral é a montagem e verificação da funcionalidade de filtros analógicos do tipo rejeita-faixa, especialmente o filtro NOT. E os específicos. 1. Projetar um filtro ativo rejeita-faixas, especificamente o filtro NOT. 2. Verificar a resposta em frequência de filtros ativos, observando a menor atenuação na frequência desejada, a largura de banda atingida para os componentes comerciais utilizados no projeto. Materiais e métodos. Bem, nós vamos falar agora da primeira montagem. Para a primeira montagem do experimento de filtros rejeita-faixa, adotamos a topologia clássica duplo T. A estratégia deste circuito é engenhosa. Ele combina dois caminhos paralelos para o sinal. Um caminho favorece a baixas frequências e o outro as altas. Na frequência central do projeto, os sinais desses dois caminhos chegam defasados e se cancelam, criando uma espécie de buraco, ou NOT, na resposta. Utilizamos os valores sugeridos pelo roteiro, resistores de 22 kΩ e capacitores de 120 nanofarads, com o objetivo de centrar essa rejeição exatamente em 60 Hz, eliminando a interferência da rede elétrica. Para validar o projeto, aplicamos a fórmula da frequência central para redes RC. Ao substituirmos os valores de 22 kΩ e 120 nanofarads, confirmamos que a frequência de corte teórica é de 60,3 Hz, o que está perfeitamente alinhado com o nosso objetivo de filtrar o ruído de rede. No entanto, o desafio desta montagem está na simetria. O roteiro exige um resistor R3 que seja metade de R e um capacitor que seja o dobro de C, como 11K e 240 nanofarads, que não são valores comuns nos laboratórios normalmente.
Então, foi pensado na estratégia de associação em paralelo. Para obter a metade da resistência de 11 kΩ, foram ligados dois resistores, né? Seriam ligados dois resistores de 22K em paralelo, e para obter o dobro da capacitância, né, de 240 nanofarads, seriam ligados dois capacitores, né, de 120 em paralelo, garantindo o casamento, né, desses componentes essenciais para a profundidade da rejeição do filtro. Aqui, novamente, a topologia seguida para montagem. E para essa primeira montagem, né, foi reunido os materiais essenciais, né, listados, que estão listados neste slide, né, utilizando protoboard, jumps para as conexões físicas, e foi usado novamente, né, o CITL-082, né. Para os componentes passivos, destacamos os capacitores de 120 e 240 nanofarads, né, e os resistores, cujos valores finais, medidos em 11 kΩ, foram obtidos através das associações necessárias para garantir a precisão do filtro, né, na frequência de corte desejada. Neste slide, apresentamos a implementação física da primeira montagem em nossa matriz de contatos. Utilizamos um amplificador operacional, né, o TL082 em configuração de buffer, para isolar o filtro. Para os elementos reativos, optamos por capacitores de poliéster, né, os componentes, né, em azul na imagem, que oferecem melhor estabilidade para os filtros do que os cerâmicos comuns. E um ponto crucial desta montagem foi a adaptação dos valores resistivos. Como não tínhamos disponíveis os resistores com valor exatos, né, de 22 kΩ no laboratório, que eram exigidos, né, pelo projeto primário, foi recorrido, né, à técnica de associação em paralelo. Conforme podemos observar na imagem, combinamos valores disponíveis no laboratório para alcançar a resistência equivalente de 22 kΩ para os braços principais e o valor correspondente para o braço central. Essa adaptação prática foi essencial para garantir a simetria do circuito, né, Twin-T, e o funcionamento correto da frequência de 60 Hz. Agora seguimos para a montagem 2 do roteiro. Na segunda montagem, elevamos o nível do projeto, né, implementando a técnica de bootstrap. Enquanto a montagem anterior funcionou, ela possui uma alimentação física. A largura do corte é fixa e pode acabar atenuando sinais úteis próximos aos 60 Hz. E para resolver isso, né, foi utilizada a configuração pedida no relatório, que usa assim, um segundo amplificador operacional para pegar o sinal de saída e injetá-lo de volta na referência do filtro duplo T. Essa realimentação positiva não altera a frequência de corte, mas multiplica o fator de qualidade. Na prática, isso transforma, né, o filtro em uma espécie de bisturi, removendo apenas a frequência de 60 Hz e preservando a integridade do restante do sinal. Para dimensionar esta segunda etapa, o roteiro sugeriu alterarmos os capacitores base para 60 nanofarads. Utilizando a equação fundamental de frequência, calculamos que os resistores ideais deveriam ser de 26,5 kΩ. Como este não é um valor comercial padrão, optamos, né, pelo valor comercial, né, imediatamente superior de 27 kΩ. Ao recalcularmos a frequência com este valor, encontramos uma previsão teórica de 58,9 Hz, um desvio inferior a 2% do nosso alvo, o que é um resultado bom. Para garantir a simetria rigorosa que o Bootstrap exige, mantivemos a estratégia de associações. O resistor R3, né, que devia ser a metade do R, poderia ser obtido, né, com dois resistores de 27K em paralelo, e o capacitor, o C3, né, que deve ser o dobro, poderia ser feito com capacitores de 100 nanofarad em paralelo. Dessa forma, né, garantindo que os componentes, de novo, estejam perfeitamente casados, né, maximizando a profundidade de rejeição do filtro. Aqui, novamente, né, a topologia da montagem 2.
E para a execução física do projeto, selecionamos os componentes, né, listados nesta imagem. Utilizamos o circuito integrado TL082 como elemento ativo. Já para a malha de filtragem, foi selecionados os resistores de 10 e 27 kΩ, como falado anteriormente, e foram medidos, né, capacidores de 100 e 200 nanofarad. Esses valores específicos foram escolhidos, né, para corresponder fielmente aos cálculos teóricos, né, apresentados anteriormente, garantindo a frequência de corte correta na montagem da protoboard. Neste slide, detalhamos a conexão física do circuito da protoboard, né, como a topologia de bootstrap exigem 2 amplificadores operacionais distintos, né, foi utilizado novamente, né, o TL082, que é um componente duplo. E conforme ilustrado no diagrama de pinagem, né, o bloco em vermelho, os pinos 1, 2 e 3 foram utilizados como amplificador principal do filtro, e já o bloco em azul, né, os pinos 5, 6 e 7, foi configurado para realizar a realimentação positiva. Dessa forma, né, foi conseguindo implementar toda a complexidade do circuito ativo, né, utilizando apenas um componente integrado, mantendo a montagem compacta e eficiente. A partir de agora, o Raveson dará continuidade aos resultados. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta, me chamo Rios, para quem não me conhece. Eu estarei dando continuidade à apresentação e como hoje a gente está falando sobre os filtros rejeita faixa, né? Vamos falar sobre o filtro Notch, utilizando o buffer como amplificador operacional da configuração Silent Key, e depois nós vamos falar sobre o filtro Notch com realimentação e ajuste de fator de qualidade, tudo bem? Então, dando início à apresentação, eu falarei primeiro sobre o filtro Notch da configuração Silent Key com o fator de qualidade fixo, né? A gente fez a montagem primeiro no Proteus, simulou e comparou o que a gente teve no simulador com o que a gente obteve na prática. Então eu vou apresentar para vocês o diagrama de board direto do simulador e logo depois o resultado que a gente obteve no osciloscópio, em bancada. Então pessoal, depois de montado o circuito, a gente aplicou, né, lá o diagrama de board, para gerar o diagrama de board, e a gente vai analisar os mesmos pontos que a gente analisou no roteiro passado, que é os pontos de menos 3 dB e o ponto que é a frequência de corte lá, como é dizendo, os dois pontos de frequência de corte e a frequência central, que no caso, teoricamente, né, seria a frequência 60 Hz. Então, pessoal, após simular, a gente obteve esse diagrama de board que vocês estão vendo na tela. A gente pode verificar que em menos 3 dB a frequência efetiva é de 24,9 Hz, mais aproximadamente 25 Hz. Sendo assim, digamos, sendo a menor frequência, ou melhor, a frequência de corte menor que a gente vai ter no nosso filtro Notch. Logo depois, a gente pôde observar que a frequência maior de corte seria a frequência de aproximadamente 146 Hz, lá tendo a perda de menos 3 dB. E outro ponto que a gente quer analisar é a frequência centrada, a frequência que a gente quer realmente atenuar, né, com maior intensidade. No nosso caso, a gente dimensionou os componentes para a frequência de 60 Hz, mas apesar da gente tentar, ou melhor, utilizando os componentes os componentes comerciais, a gente não conseguiu obter uma frequência exata em 60 Hz, mas algo tão próximo quanto a gente queria, que em bancada, ou melhor, no simulador a gente obteve uma frequência 63,1 Hz, aproximadamente 3 Hz acima do qual a gente a frequência que a gente queria, né, obter, que é a frequência de 60 Hz. Bom, um outro ponto que a gente quer fazer um paralelo, aproveitando, né, e fazendo gancho,
é a questão dos nossos resultados em bancada. Apesar da gente ter calculado nossos componentes para ele ter a maior atenuação lá na frequência 60 Hz, na prática, né, em bancada, a gente obteve um resultado totalmente diferente. Que, no caso, né, deveria ter uma menor atenuação nos 60 Hz, mas a gente obteve lá em 46,2 Hz. A atenuação aproximadamente com a injeção de 1 volt pico a pico, a gente obteve na saída lá uma tensão de 169 milivolts, né? Uma queda lá de 90% aproximadamente. Comparando com a nossa frequência de corte, né? Lá na frequência de 60 Hz, que seria a frequência que a gente tinha almejado, né? A gente obteve uma atenuação não tão interessante. A gente obteve 490 milivolts de amplitude de sinal, o que não é interessante para os projetos de filtragem de 60 Hz, apesar de nós termos projetado para essa frequência. Um outro circuito que se tornou muito interessante para a gente é o circuito NOT, mas esse com a realimentação e calibração do fator de qualidade. A gente utilizou 2 amplificadores operacionais, usamos um encapsulado de TL082 e alguns componentes resistores também, compreendendo a mesma ideia lá da configuração do Silent Key, mas agora com a realimentação. Assim como o filtro NOT Silent Key, a gente também observou os pontos de corte do filtro NOT com realimentação, né? A menor frequência a qual ela atenuou lá antes de ter a perda de menos 3 dB foi a frequência de 24,4 Hz, se assemelhando um pouco com a que a gente simulou anteriormente. Posteriormente, né, a gente analisou também a frequência superior de corte, que é, né, aquela frequência a qual também tem menos 3 dB, mas um pouco acima da nossa frequência central, que no nosso caso a gente obteve a frequência de 143 Hz aproximadamente. Apesar dos resultados se assemelharem bastante ao filtro Silent Key, esse filtro ele se destaca por a gente ter os resistores que a gente pode ajustar o fator de qualidade, podendo ser substituído por um trim-pot ou um resistor ajustável. Mas além dessa vantagem, né, a gente consegue observar lá no nosso resultado na frequência 60 Hz, maior atenuação, né? A gente observa que está tendo uma atenuação de menos 26 dB. Todavia, a frequência ela correu um pouquinho da frequência que a gente tinha planejado. Ela ficou bem próximo lá de 56 Hz, né? Sendo exatamente 56,2 Hz. Fazendo um paralelo com o que a gente obteve em bancada, né? É uma atenuação distinta da qual a gente tinha como objetivo. Tanto que na bancada a gente obteve lá uma atenuação na frequência exata de 60 Hz. Não foi uma atenuação tão expressiva, mas a gente obteve na saída uma tensão de 110 milivolts. Não é o ideal, mas é tão bom quanto a gente queira. Aproveitando, né, e fazendo uma comparação com o filtro Silent Key que a gente viu anteriormente, esse novo filtro ele tem uma frequência, a menor frequência que a gente tem para cortar é a de 26,9 Hz, que é praticamente bem próximo da qual a gente idealizou lá dentro do nosso simulador. Logo depois a gente testou e comprovou que a frequência superior é a frequência de 120 Hz, é a frequência lá que corta após a frequência central, né? Apesar de nós termos o mesmo circuito, né, com o mesmo objetivo, digamos assim, a gente percebeu algumas diferenças entre os dois circuitos, ou melhor, os dois resultados dos circuitos, e nos mostrando algumas vantagens ou talvez desvantagens que a gente possa, né, obter futuramente. Eu aproveito, né, a finalização da minha comparação com
a teoria e a prática e passo a voz ao nosso companheiro Henrique de Paulo, que vai prosseguir a apresentação. Concluímos que os objetivos da prática de filtros ativos rejeita-faixa foram plenamente atingidos. Conseguimos validar experimentalmente, tanto na simulação quanto na bancada, o comportamento esperado de um filtro NOT em instrumentação biométrica, observando a frequência de rejeição e atenuação na faixa proibida e o ganho na faixa de passagem. A prática mostrou que a topologia do filtro ativo em realimentação e a configuração em duplo T são extremamente eficientes para rejeitar uma frequência específica, mantendo o resultado de espectro praticamente inalterado. Na primeira montagem, utilizamos a configuração clássica de filtro rejeita-faixa, com amplificador operacional, seguindo a condição de R1 igual a R2, que é igual a R, e R3 é igual a R sobre 2, né? Com capacidores em torno de 120 nanofarad. Em simulação, observamos um NOT bem definido, próximo à frequência 60 Hz, com atenuação em torno de dezenas de decibéis e ganho próximo a 0 decibéis fora da faixa de rejeição, confirmando o projeto teórico. No experimento em bancada, a forma de onda no osciloscópio mostrou uma forte redução de amplitude justamente nessa mesma região de frequência, evidenciando que o filtro realmente cava, vamos dizer assim, uma faixa estreita no espectro, como esperado para aplicações de rejeição e de interferência da rede. Esse resultado reforçou a relação direta entre os valores do resistor e capacitor e a posição da frequência de rejeição, conectando o que vimos nas equações de projeto com o que medimos na prática. Na segunda montagem, trabalhamos com a topologia de duplo T ativo, que ela é bastante utilizada quando se deseja uma rejeição ainda mais profunda em uma frequência bem definida. A partir da relação de resistores e dos capacitores, projetamos o circuito para rejeitar especificadamente 60 Hz, usando o capacitor 1, capacitor 2 em 100 nanofarads e o C3 em 200 nanofarads, e resistores calculados para essa frequência central. Na simulação, o gráfico de resposta com frequência mostrou um NOT extremamente estreito e profundo de 60 Hz, com atenuação acentuada e uma faixa de passagem praticamente plana, indicando alto fator de qualidade em bancada, mesmo com as limitações de componentes. Conseguimos observar no osciloscópio a queda significativa da amplitude do sinal nessa mesma região de frequência, comprovando a eficácia do duplo T para remover o ruído de linha, mantendo o restante do sinal preservado. A principal dificuldade encontrada na realização das práticas foi a indisponibilidade de componentes exatamente iguais aos valores calculados em projeto, tanto para resistores quanto para capacitores. No laboratório não encontramos resistores com resistência exatas especificadas, então utilizamos valores aproximados. Em alguns casos combinamos em série ou paralelo para chegar o mais próximo possível do valor teórico. Com os capacitores, o cenário foi semelhante. Foi necessário associar vários capacitores em paralelo ou série. Na verdade, em paralelo, a gente chegar nos valores equivalentes pedidos, o que introduz tolerâncias adicionais. Essas adaptações explicam os pequenos deslocamentos observados entre a frequência de rejeição teórica e a simulada, e a medida em bancada, além de uma leve redução na profundidade da atenuação, já que a tolerância de 5% em resistores e até 20% em capacitores afetam diretamente a frequência de corte e o fator de qualidade do filtro. Mesmo assim, os resultados ficaram dentro de uma faixa aceitável para um experimento didático, mostrando que o filtro continuou funcionando eficientemente. Com isso, concluímos que, dentro da comparação entre simulação e experimento de bancada,
mostrou que, mesmo com os componentes não ideais, o filtro NOT projetado, os filtros NOT projetados cumpriram seu papel de rejeitar a frequência de 60 Hz, validando na prática as equações do projeto apresentado em aula. Para aplicações biomédicas, engenharia biomédica, que exige maior precisão, uma melhoria natural seria substituir os resistores comuns por resistores de precisão de 1% e até utilizar capacitores com menor tolerância, reduzindo o desvio da frequência. Também temos outras propostas que seriam empregar triportes multivolt no lugar de alguns resistores críticos, permitindo calibrar manualmente a frequência de rejeição após a montagem, compensando variações de capacitores. Assim, de forma geral, a prática não só confirmou o funcionamento dos filtros NOT, como também deixou bem evidente a importância de considerar a tolerância de componentes e limitações reais de laboratório a trazer um projeto teórico para o mundo físico.